Então vamos para os textos, e pelos textos nós vamos entender um pouco mais claro. Então são 2 textos escolhidos para essa manhã que a revista trabalha. O primeiro texto é 2 Coríntios 10, de 3 a 5, e o segundo é Efésios 5, 18. Eu vou fazer a leitura desses 2 textos e os irmãos acompanham por aí. Vamos lá? Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esse é o primeiro texto de 2 Coríntios 10. Vamos para o Efésios 5,18, e diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nesses 2 textos, nós precisamos agora interpretar o que esses 2 textos querem nos dizer. Vamos lá? 2 Coríntios está dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, contra quem é essa luta? A luta do cristão não é através da força. Está vendo o meu mouse aqui, ó? A luta do cristão não é através da força física. Não é por aí que nós vamos lutar. Então, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra coisas. A nossa luta é contra quem, então? O texto vai dizer contra quem são essas lutas. O cristão possui armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, Deus nos dá armas para lutarmos contra fortalezas. Ué, mas se o texto está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas nem coisas, então por que fortalezas? Por que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas? Quais fortalezas são essas? O texto vai dizer também. Acompanhe aqui, ó, no item 2.1. Quais fortalezas? Conselhos e conhecimentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, todo conselho e todo conhecimento que se levantar contra o conhecimento de Deus é uma fortaleza instalada que é um inimigo das nossas almas. Exemplos: argumentos. Argumentos e conselhos são perigosíssimos para nos afastar de Deus. E nós temos que identificar quais são esses argumentos e tomarmos cuidado com eles. Porque esses argumentos podem instalar no nosso coração e nos afastar de Deus. Perceba, por exemplo, que uma pessoa, quando está longe de Deus, quando ela decide deixar a igreja, largar filhos, largar esposa, largar marido, enfim, quando ela decide abandonar a sua fé, ela sempre tem um argumento na manga. Muitos saem da igreja dizendo que a igreja não foi boa para ele, que a igreja, que tem muitas pessoas na igreja que não vivem o amor de Deus. Isso é um argumento perigosíssimo. É um argumento que nos afasta de Deus. E esse argumento que nos afasta de Deus, ele se instala no nosso coração, na nossa mente, como uma fortaleza. E as armas de Deus, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. Destruir o quê? Os argumentos. Então, toda arma, toda fortaleza que é formada de conselhos e conhecimentos que nos afastam de Deus, são perigosas. O segundo ponto, que é o 2.2, está escrito: aprisionar o entendimento à obediência de Cristo. Então, como que a gente combate essa fortaleza? Como que a gente destrói essa fortaleza? Aprisionando o nosso entendimento a Cristo.
Você quer ser uma pessoa que usa poderosamente as armas de Deus? Então, submeta a sua mente à obediência a Cristo. Você e eu temos que submeter a nossa mente a Cristo. Você consegue entender isso? Se você consegue entender isso, então você entende qual é o resumo desse versículo, que está no item logo abaixo, em amarelo. Eu vou passar o mouse aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Aonde está, então, a conclusão do texto a respeito da fortaleza? É que fica claro que a luta que o texto está dizendo aqui é pelo domínio da mente. Você consegue ver isso? Pensa comigo. Conselhos e conhecimentos estão aonde? Na mente. E é ela, a mente, que o texto diz para nós aprisionarmos a Cristo. Então a luta aqui é contra a nossa mente. Dominando a nossa mente, domina o nosso corpo, porque é ela que comanda tudo. Por isso que o texto está dizendo, mantenha a sua mente em Cristo. O segundo texto está em Efésios 5,18. O Efésios 5,18, ele vai resumir, dizendo que não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, primeiro ponto do texto vai dizer assim, não ser dominado pelo álcool, mas ser dominado pelo Espírito Santo. Essa exposição, essa metáfora utilizada pelo texto é a seguinte: uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que está sob os efeitos do álcool, como que ela se comporta, né? Como que ela se comporta? Trança as pernas, fala mole, né? Aquela fala em câmera lenta. Essas pessoas estão dominadas pelo álcool. Elas tentam fazer algo, mas não conseguem porque o álcool não deixa. A ideia que o texto está dizendo é que eu e você temos que ser cheios do Espírito. Ou seja, não sou eu e não é você quem vai ser dominado, que vai dominar, mas é o Espírito que vai nos dominar. Então o que eu faço, tudo o que eu fizer, eu faço pela influência do Espírito Santo. Essa é a ideia de ser dominado por Ele. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu faço dominado pelo Espírito. Então, o Espírito me domina. E Ele domina onde? A minha mente. Então, fica claro também, ó, olha o cursor aqui, ó. Está claro que a luta aqui é pelo domínio da mente também? O domínio da mente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dominando, nós faremos todas as práticas da nossa vida de acordo com a vontade dele. Essa é a proposta, tanto do texto de Coríntios como do texto de Efésios que nós lemos. A proposta é a nossa mente ser dominada. Por quem? Em Coríntios, por Cristo. Em Efésios, pelo Espírito Santo. Então, tanto sujeitando as nossas mentes ao Senhor de Jesus, declarando que Ele é o nosso Senhor, e sujeitando a nossa mente, a nossa vontade, ao Espírito Santo, então nós estaremos lutando contra fortalezas que são os pensamentos e os conselhos que tentam nos afastar de Deus. Só existe essa forma. Se nós sujeitarmos nossa mente a Cristo, se nós sujeitarmos a nossa vontade ao Espírito Santo, nenhuma fortaleza vai resistir à sua mente, nenhuma fortaleza vai resistir à sua família, nenhuma fortaleza vai causar divisão na sua casa. Ok? Seguimos então para a proposta da lição.